Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia de Luma Mundim Costa. Tudo bem, Luma? Tudo bem, e aí? Da Natália Silva, seja bem-vinda, Nath. Oi, João. Olá a todos, olá a todas. Estamos hoje aqui recebendo a professora Inaê Lopes dos Santos, que é professora de História da América do Instituto de História da UF e também compõe a rede de historiadores negros. Inaê, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda. Obrigada, João. Olá a todas e todos. Olá, Luma. Olá, Natália. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Estamos hoje aqui para conversar sobre uma publicação recente da Inaê, cujo título é Global Porque Escravista, uma análise das dinâmicas urbanas do Rio de Janeiro, entre 1790 e 1815. Aproveitaremos também para falar um pouco das pesquisas da Inaê sobre outras cidades que também compuseram essa rede de cidades escravistas, cujo seu desenvolvimento está muito ligado justamente a essa história. Bom, Inaê, você caracteriza o Rio como uma cidade global, associando ao fato de ser escravista, o que é bastante inusitado. O que seria, nessa linha argumentativa, uma cidade global? Oi, Natália. Então, uma cidade global é uma cidade que estabelece conexões em diferentes regiões do mundo, conexões não só econômicas, mas também políticas, sociais, circulação de saberes, circulação de mercadorias. E o Rio de Janeiro é uma cidade ímpar nesse contexto, uma cidade na qual é possível reconhecer parte das grandes questões que estão sendo debatidas em diferentes partes do mundo e, ao mesmo tempo, os interesses que pautam, sobretudo, a constituição das elites econômicas e políticas, enfim, nessa configuração de uma perspectiva global. E a escravidão, ela seria a pedra de toque, digamos assim, a globalidade do Rio de Janeiro, tendo em vista que a escravidão é a principal mão de obra da cidade nesse período em que eu analisei. Na verdade, isso se estende até meados do século XIX, até mais ou menos 1840, 1850, em que o Rio se constitui como a maior cidade escravista do mundo. É uma pré-condição para o Rio de Janeiro se colocar como uma cidade global o uso da mão de obra escravizada, no contexto da configuração do Rio de Janeiro. Né? Então, o Rio de Janeiro é uma cidade escravista, e é uma cidade escravista não só porque tem um grande número de escravizados que trabalham aqui. Geralmente é esse aspecto que a gente, na historiografia, trabalha mais. Né? Mas o Rio de Janeiro é uma cidade escravista também porque os interesses econômicos e políticos estão imbuídos da escravidão enquanto mão de obra fundamental para o funcionamento dessa cidade e também pela agência do tráfico. Então, a grande parte dos traficantes que são responsáveis por trazer africanos escravizados para o Brasil, sobretudo nesse período que a gente está analisando, e mais especificamente para essa região sudeste, são homens fluminenses. Nesse período a gente não pode chamar eles ainda de brasileiros, né, porque o Brasil ainda faz parte de uma colônia, mas esses colonos são fundamentais na configuração das redes do tráfico transatlântico. E isso é algo que, na verdade, se inicia no século XVII. Quem trabalha muito com isso, com um livro excelente, um dos maiores historiadores que a gente tem é o Luiz Felipe de Alencastro, e ele mostra como que essa relação direta que se estabelece entre os traficantes fluminenses, mas isso também pode ser visto na Bahia, sobretudo, né? Com algumas regiões do continente africano, ela se dá a partir do século XVII sem a intermediação dos portugueses, sem a intermediação da metrópole. Então, o que a gente aprendeu durante muito tempo, sobretudo na escola, isso nas universidades já não é mais trabalhado dessa forma, do comércio triangular, do período colonial, no que diz respeito ao tráfico, principalmente, isso é um pouco mais complexo no sentido que a gente tem a formação de uma elite colonial que faz a sua fortuna, né, e a sua inserção social e econômica a partir do seu lugar de traficante. E o Rio de Janeiro tem um papel crucial nessa configuração, sobretudo a partir da descoberta de ouro na região das Minas Gerais. Né? Nesse momento, na virada do século XVII para o século XVIII, o que a gente tem é uma reconfiguração administrativa e até mesmo demográfica da colônia brasileira.
Os interesses que estavam até então muito centrados no Nordeste, na produção açucareira sobretudo, eles se deslocam para a região Sudeste, e o Rio de Janeiro, que era uma cidade que já tinha uma importância significativa no estabelecimento de relações com Angola, que naquele período era uma possessão de Portugal, e também com a região meridional da América, e sobretudo com a região limítrofe com as colônias espanholas, na região das Missões, por exemplo. O Rio de Janeiro já tinha esse lugar estratégico, digamos assim. Isso vai ganhar, esse lugar da cidade vai ganhar uma outra importância, uma outra dimensão, inclusive política, porque o Rio de Janeiro vai virar a principal cidade de exportação desse ouro e de importação de africanos escravizados que vêm, sobretudo, para trabalhar nas regiões auríferas. Então, o que a gente vê nessa passagem do século XVII para o século XVIII é um redimensionamento da importância da cidade do Rio de Janeiro como locus de configuração de poder e também de relações econômicas, muitas delas vinculadas ao tráfico. Por que os portugueses, Dom João, seus conselheiros, enfim, seus ministros, escolhem o Rio de Janeiro e não Salvador, que tinha, do ponto de vista arquitetônico, uma condição, uma estrutura melhor, né? Já que Salvador havia sido capital colonial durante muito tempo. Justamente porque o grosso da economia, os interesses que realmente estavam em pauta do ponto de vista econômico e político, estavam circunscritos nessa elite fluminense vinculada ao tráfico e também à produção de gêneros de primeira necessidade aqui na Interlândia carioca, digamos assim. Então, a escravidão ela é algo que constitui a história do Rio de Janeiro nesse período. Tanto a vivência dos escravizados na cidade, que dão um outro tom e uma outra dinâmica do funcionamento dessa cidade, como os interesses por trás dessa escravidão, que justificam, inclusive, a grande quantidade de homens e mulheres escravizados no Rio de Janeiro, e mostram muito do funcionamento da elite brasileira, ou, sobretudo, nesse caso mais específico, da elite fluminense, algo que, de certa forma, vai referendar um pouco a história brasileira, no sentido de trazer a centralidade para a região sudeste a partir do Rio de Janeiro, que é algo que a historiografia também já trabalha, uma perspectiva que a historiografia trabalha há muito tempo, quando a gente pensa no processo de interiorização da metrópole, a partir, enfim, do começo do século XIX, tendo o Rio de Janeiro como foco inicial e central desse processo. Falando ainda sobre o que se aprende na escola, no ensino fundamental e ensino médio, seu trabalho foi muito importante para mim, principalmente, para questionar algumas noções que a gente estabelece nesse ensino básico, né? O que me chamou muita atenção no seu artigo foi relembrar o posicionamento de britânicos sobre a escravidão no Brasil e como eles se posicionavam numa onda abolicionista, né? E na escola a gente aprende que isso acontece porque a escravidão pode ser entendida como um atraso para a lucratividade, para o lucro capitalista, e também como uma associação entre a escravidão e o rural, e a escravidão e o atraso, né? Me pareceu muito interessante no seu artigo como você coloca isso de uma outra maneira, né? Porque o Rio de Janeiro, pelo que eu entendi, se insere muito no mercado, no comércio, a partir da escravidão, e o lucro é muito presente por causa da escravidão, né? É exatamente isso. Na verdade, o que a gente aprende na escola, né, ainda é muito complicado, a gente até pode depois falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que é um aspecto fundamental, essa interface do que é pesquisado na universidade e como isso chega nos bancos escolares, não só do ponto de vista, enfim, do tipo de informação, mas também, e sobretudo, o que é mais importante, dos projetos de nação que estão por trás dessas informações que chegam, né? Porque as coisas não acontecem por acaso, principalmente num país como o Brasil. Mas o que a gente tem visto, isso é um esforço da historiografia nos últimos, digamos, 15, 20 anos, é desvincular justamente essa ideia de uma escravidão ligada exclusivamente à ideia de uma economia pré-capitalista, porque, na verdade, o que a gente geralmente aprende na escola é que o trabalho
feito pelos escravizados foi o que fomentou, o que viabilizou a acumulação primitiva de capital que levaria à Revolução Industrial, né, que permitiria a Revolução Industrial acontecer e, consequentemente, essa Revolução Industrial, também por precisar de mercado consumidor, seria incompatível com a escravidão. Não é assim de forma tão sistemática que as coisas acontecem, mesmo porque o que a gente observa ao longo do século XIX, e o Rio de Janeiro é um lugar interessante para pensar isso, mas não é o único, é um redimensionamento da escravidão, né? Na verdade, a historiografia chama a escravidão do século XIX, tem uma vertente forte e interessante da historiografia, que chama esse período da escravidão no século XIX como uma segunda escravidão. É uma escravidão que não tem, que ela está muito atrelada não só à formação efetiva do mundo capitalista, mas ao desenvolvimento desse mundo, né? Então, o que a gente observa é que, e se a gente for pensar até hoje, trazendo para os dias atuais esse debate, hoje tem muito mais pessoas vivendo em condições análogas à escravidão do que existia em meados do século XIX. Isso significa que o capitalismo ele não é incompatível com a escravidão. O problema da escravidão, sobretudo a partir do século XIX, a crítica é uma crítica muito mais moral do que econômica, efetivamente pensando. Mesmo porque, como eu disse, eu coaduno com os historiadores como Dale Thomas, Rafael Marquesi, o Tamis Parron, que defendem a ideia dessa segunda escravidão, de que ao longo do século XIX, e muito a partir de uma leitura feita dos significados amplos da Revolução do Haiti, nesse contexto da história atlântica, algumas localidades das Américas, elas fazem uma aposta que parecia uma aposta um pouco perigosa, tendo em vista o exemplo do Haiti. É importante sublinhar, e eu sou uma defensora veemente de um estudo cada vez mais aprofundado da história da Revolução do Haiti, porque é, ao meu ver, o movimento que mais fala sobre o que foi a era das revoluções no mundo atlântico. A gente geralmente estuda esse momento a partir um pouco da Revolução Norte-Americana, que leva à independência dos Estados Unidos, muito mais a partir da perspectiva da Revolução Francesa, que é, na verdade, o marco de mudança de uma era, né? A gente entra no que a gente chama de mundo contemporâneo a partir da Revolução Francesa. Então, não é qualquer movimento. Mas, ao meu ver, a Revolução Haitiana, ela traz mais questões, inclusive ela possibilita compreender outros personagens, outras dinâmicas que são geralmente silenciados pela historiografia da Revolução Francesa, que, por exemplo, não fala muito pouco desse lugar da França como dona de colônias. Não era qualquer colônia. Antes, o Haiti, quando colônia da República de Saint-Domingue, às vésperas da Revolução, que começa em 1791, Saint-Domingue era a colônia mais lucrativa do mundo. Era responsável pela produção de aproximadamente 50% do açúcar consumido na Europa. Então, a Revolução do Haiti, ela é um movimento que cria, digamos, dois horizontes possíveis. Um é o medo sistemático, profundo e efetivo de uma revolução racial que consegue não só acabar com a instituição escravista, mas também criar a primeira república completamente livre das Américas. E, ao mesmo tempo, esse medo ele pode ser lido como um horizonte de oportunidades. E é isso que o Brasil faz, de certa forma, e não é só o Brasil que faz isso. Quem faz isso é o Brasil, Cuba e Estados Unidos. São três localidades que entendem que a saída de Saint-Domingue e o surgimento do Haiti deixam um vácuo na economia mundial. E esse vácuo é na produção de açúcar, de café e do índigo, que são os principais produtos que eram cultivados na colônia. O que acontece nesse século XIX, nessas três localidades, de formas distintas, mas digamos que do ponto de vista político é um movimento semelhante, é uma aposta na escravidão. Mas numa escravidão, e por isso ela é chamada de segunda escravidão pela historiografia, que, como eu pontuei, é uma escravidão que vai estar completamente a serviço do mundo capitalista já instaurado. Então é muito curioso pensar o que essas três localidades vão produzir ao longo do século XIX. Cuba produz açúcar em grandíssima escala. Estados Unidos produz algodão em grandíssima escala. E o Brasil produz café em grandíssima escala, tudo com base na mão de obra escravizada. Brasil e Cuba ainda são mais parecidos nesse sentido, porque mantém o tráfico até a década de 30, até 1831, abole, né, como a gente conhece, e é uma lei que ficou conhecida como a Lei para Inglês Ver, e depois recupera, reabre o tráfico
a ilegalidade. Então, o tráfico ilegal no Brasil funciona de 1835 a 1850, quando a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, que efetivamente termina com o tráfico. Esse momento é um momento muito importante para entender a conformação da elite brasileira e os projetos nacionais que estão em pauta. E a gente pode falar sobre isso também. Mas, além do Brasil, então, Brasil produzindo café, Cuba produzindo açúcar e os Estados Unidos produzindo algodão, estão, enfim, completamente alinhados com as necessidades da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela é feita a partir do carro-chefe da Revolução Industrial, é a indústria têxtil. Para a indústria têxtil funcionar, você precisa ter algodão. E é também o momento da formação da classe operária. Então, é fundamental que essa classe operária trabalhe as suas 17, 18 horas diárias nessa conformação de exploração sistêmica do capitalismo. Para que isso aconteça, tem 2 elementos que a gente usa até hoje para dar aquela acordadinha, né, quando a gente está precisando: café com açúcar. Então, é fundamental que o café e o açúcar cheguem no mercado europeu e possam ser consumidos pela classe operária, que ganha mal, que é exploradíssima, e que precisa desses 2 gêneros para conseguir ganhar energia de forma muito rápida. Então, a historiografia que defende essa articulação mais imbricada da escravidão do século XIX com o capitalismo faz essa leitura global da escravidão também. E o Rio de Janeiro, pensando na questão do aspecto citadino da cidade, é uma cidade muito interessante para pensar, por um lado, a conformação dessa organização atlântica da escravidão nesse período, né? Mas também para a gente desconstruir essa ideia que ela não é errada, mas ela é incompleta. E como disse a Chimamanda Adichie, esses são os problemas dos estereótipos, né? Os estereótipos não é que eles são errados, é que eles são incompletos. Então, o nosso estereótipo sobre a história da escravidão no Brasil foca, né, está constituído a partir da perspectiva da escravidão rural, o que faz muito sentido, porque o Brasil era uma colônia formada a partir do que o Caio Prado chama de sentido da colonização, que é a necessidade de produzir em grande escala produtos que tenham grande demanda no mercado europeu, sobretudo. Então, a imensa maioria dos africanos escravizados que chegam no Brasil vão para a região rural. Agora, isso não significa que as cidades tenham sido espaços sem escravos, muito pelo contrário. E aí é uma crítica aberta que eu faço e acho cada vez mais importante, sobretudo para quem estuda a cidade, que é pensar nessa história das cidades brasileiras, principalmente das cidades litorâneas, que são cidades que foram, na sua imensa maioria, cidades escravistas. Ou seja, cidades que durante muito tempo só funcionaram porque tinham um contingente de população escravizada muito grande trabalhando. E isso, infelizmente, ainda é visto tanto pelos historiadores, mas também pelo pessoal que estuda urbanismo e as relações, né, das cidades. O próprio Caio Prado ele fez uma expressão, né, num dos livros dele, em que ele classifica a escravidão urbana como uma anomalia do sistema. Ela é uma anomalia porque ela não está dentro desse grande sentido que ele propõe para pensar o Brasil, e também porque ele, como um marxista, não consegue categorizar, classificar a vida do escravizado urbano. Por quê? Porque esse homem ou essa mulher que são escravizados no mundo citadino, eles têm uma condição de vida bem distinta daquela que era experimentada no campo. E essa distinção, durante muito tempo, fez com que as pessoas achassem que a escravidão nas cidades era mais amena, menos violenta do que a escravidão no campo, que, ao meu ver, é um erro, porque a gente não para violências, né? A escravidão é uma violência em si, não importa se o escravo é um escravo urbano, se ele é um escravo rural, se ele trabalha nas minas, a condição da escravidão, ela parte do pressuposto da violência quanto conceito. E como você mesma disse, né, também, ela é necessariamente, nesse cenário que você estuda, capitalista, né? Apesar do marxismo, né, que você ressaltou, é um marxismo ortodoxo que é questionado, né, porque as relações capitalistas estão postas. Mas, de certa forma, é também o marxismo menos ortodoxo que está dando essas respostas, né? Então, os historiadores que estão trabalhando com essa perspectiva da segunda escravidão são todos eles, na sua imensa maioria, marxistas também, e que fazem uma leitura desse momento a partir de uma perspectiva global e da ideia de economia-mundo do Wallenstein, para entender o peso que essa escravidão
tem na articulação desse mundo atlântico. Então, isso é fundamental para pensar, inclusive, como eu disse, para fazer funcionar esse mundo capitalista. Então, e isso funciona durante muito tempo. Se a gente pegar, a história do Brasil é um exemplo, e o Rio de Janeiro também é um índice desse exemplo, né? Mas se a gente pegar a história norte-americana, é algo impressionante que os Estados Unidos faz, né? Porque os Estados Unidos é um país que, em 1780, tinha aproximadamente 800 mil escravizados, né? Então já era um país, na década de 80, do século XVIII, e que, às vésperas da Guerra Civil, né, da Guerra de Secessão, tem 4 milhões de escravizados. É uma quintuplicação do contingente de população escravizada em menos de 70 anos. É muita coisa. Então, é uma aposta muito significativa e que explica muito da história dos Estados Unidos naquele momento e atualmente, explica muito a história do Brasil e a forma como o Brasil constitui o seu Estado Nacional, explica muito a história cubana e a sua relação com a Espanha, e porque Cuba vai ser uma das últimas localidades a ficar independente e também a abolir a escravidão, né? Cuba abole a escravidão 2 anos antes da abolição brasileira, enquanto ainda está num lugar de colônia espanhola, né? Então, a escravidão ainda é uma instituição que é fundamental para pensar parte significativa do mundo atlântico nesse período do século XIX e, sobretudo, para pensar a história do capitalismo. Não dá para falar em capitalismo no mundo sem falar de escravidão, tanto no que diz respeito à acumulação primitiva de capital, quanto no que diz respeito ao próprio desenrolar dessa revolução industrial e do que ela significa em escala global. Inaê, o seu artigo se debruça sobre o período de 1790 até 1815. E aí a gente queria entender por que essa janela temporal é importante para a sua análise. E nessa mesma linha, se você pudesse comentar sobre o aumento do tráfico de escravizados no Porto do Rio de Janeiro a partir de 1808 a 1815, eu acho que pode ser interessante para dar um panorama sobre esse período ao qual você se debruça. A minha proposta nesse artigo de pensar esse recorte temporal é pensar justamente esse momento da Era das Revoluções, que parte do pressuposto da centralidade que a Revolução do Haiti tem nesse contexto. Então, a Revolução Haitiana começa em 1791 e ela, como eu disse, cria esse vácuo na economia mundial, né? A partir de 1791, aquela que era a maior colônia do mundo para de produzir o açúcar, o café e o índigo, algo que, inclusive, é um debate entre as lideranças do movimento. Eles deveriam voltar a produzir ou não, né, na mesma escala, enfim, mas isso é uma outra história. Então, a minha tentativa de pensar, inclusive, nesse caráter global da história do Rio de Janeiro e a sua articulação com a escravidão, está vinculado a essa perspectiva um pouco mais ampla, né, de pensar esse intervalo, que é o intervalo também do primeiro crescimento sistemático da vinda de africanos escravizados para o Rio de Janeiro. Então, também as coisas estão muito atreladas. Se a gente acompanhar as informações que a gente tem sobre o tráfico de africanos escravizados disponíveis no Slave Voyage, que é a principal base de dados para se pensar esse tema nas Américas, a gente vai conseguir vislumbrar a crescente entrada de homens e mulheres escravizados oriundos de diferentes regiões do continente africano. Claro que às vezes tem tem diminuições, enfim, mas essas diminuições elas estão muito mais ligadas a questões internas ou do Rio ou do Brasil do que, enfim, ao intuito maior que estava sendo colocado naquele período, que é aproveitar esse buraco deixado na economia mundial para tentar supri-lo. E o Rio de Janeiro, que já era um porto importante, o maior, na época não era o maior, mas ele se torna o maior ao longo do século XIX, né? Já era um porto muito importante para a vinda de africanos escravizados, sobretudo durante o período do boom aurífero, né, por uma questão geográfica, né? Era muito mais fácil trazer africanos escravizados da região da África Centro-Ocidental do que hoje seria Angola, para o Rio de Janeiro, e de lá eles subirem para a região das Minas, do que, enfim, ter que trazer para a Bahia ou para Recife, enfim, né, uma questão de organização mesmo econômica. Então, como eu disse, essa configuração que começa na virada do século XVII para o século XVIII, ela cria um know-how na própria cidade do Rio de Janeiro, se a gente pensar também na história do Valongo, né? O Valongo ele é criado na década de 70 do século XVIII, justamente
a partir de uma série de reclamações vindas da elite que frequentava o que hoje a gente chama de Praça 15, né, que era a região portuária principal do Rio de Janeiro, porque era uma região do tráfico transatlântico, então a maior parte dos africanos desembarcava ali, adentrava em terra a partir daquele porto, e vinham nas piores condições, muitas vezes doentes, né? Então eram espetáculos de horror para a elite que frequentava a região. Então há uma exigência feita pela sociedade civil para que esse comércio fosse direcionado para uma outra região um pouco mais afastada, e aí ocorre a construção do Cais do Valongo, né, nesse período, que passa a ser o lugar especializado, né, o porto especializado no desembarque de africanos escravizados. Isso acontece, como eu disse, aproximadamente em 1774. E o número de africanos escravizados ele aumenta significativamente ao longo, né, até a década de 30 do século XIX, que faz com que o Valongo seja hoje reconhecidamente o maior porto de desembarque de africanos escravizados do mundo. Então, se imagina que 1 milhão de homens e mulheres africanos desembarcaram ali. E entre os anos de 1808 e 1815, o crescimento desse tráfico, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, ele está também vinculado à constituição da cidade do Rio de Janeiro como corte. Então, a cidade do Rio de Janeiro precisava passar por uma série de transformações no seu aparelho urbano para fazer com que essa cidade, de fato, condizesse com esse novo status social e político que ela passa a ter após a chegada da família real. Quem vai fazer isso? Quem transforma essa cidade são homens e mulheres escravizados, a imensa maioria deles africanos. Então, era muito comum que os viajantes que passam a frequentar ainda mais, né, a cidade do Rio de Janeiro a partir da abertura dos portos, enfim, eles ficassem impressionados com a quantidade de africanos que eles viam, sobretudo na região da alfândega, na região portuária, né, trabalhando com carregamento de mercadorias ou vendendo quitutes na região central da cidade. Então, alguns chegam a dizer que pareciam que tinham chegado no coração da África, porque era um número imenso de homens e mulheres, muitos deles africanos, outros filhos, né, descendentes desses homens e mulheres, que trabalhavam aqui. O que traz uma outra perspectiva que também é muito pouco falada sobre a história do Rio de Janeiro nesse período, que é o fato de que o Rio de Janeiro se transforma numa corte, mas numa corte escravista. De novo, não é uma corte escravista porque temos escravizados na cidade. É uma corte escravista porque quem opera, do ponto de vista material, a transformação da cidade do Rio de Janeiro são homens e mulheres escravizados. Isso é algo que muitas vezes passa ao largo das análises que pensam as transformações urbanísticas do Rio de Janeiro, né, que ficam muito mais preocupados com o diálogo em relação aos significados e sentidos dessa transferência do que ao como ela foi feita efetivamente. Então, é fundamental também pontuar isso. Na verdade, as minhas análises elas partem do pressuposto que a história negra, ou a história do negro no Brasil, ela tem que ser tratada de uma outra forma, para que a gente realmente tenha uma compreensão mais profunda da história do Brasil. Porque, infelizmente, a gente ainda pensa na história negra brasileira dentro de um parênteses. Então, a gente tem a história oficial, digamos assim, né, com os grandes marcos cívicos, que, enfim, de fato, são marcos importantes para se pensar a estruturação dessa sociedade brasileira, e a gente abre uma caixa, né, uma gaveta para falar das questões raciais ou das questões negras e fecha essa gaveta. Isso, ao meu ver, é um erro, que na verdade não é um erro, né? É uma construção muito bem feita para, inclusive, solapar o peso que o racismo tem no Brasil. Então, é fundamental que a gente faça, que a gente revisite a história brasileira, pensando também na perspectiva negra para pensar essa história. Senão é uma história incompleta, né? Uma história, ou não só negra, indígena. Então, acho que já passou da hora da gente não só trazer esses conteúdos, né? Enfim, fazer essas pesquisas que de fato vão trazer essas informações significativas sobre a presença negra e a presença indígena na história brasileira, mas que a gente faça grandes análises, né, e interpretações que incorporem efetivamente essa presença no desenrolar da história brasileira, para que a gente possa realmente ter uma perspectiva mais profunda da nossa história. Nós somos um país que nasce em 1822. Né? Daqui a pouco vamos completar os 200 anos de Estado Nacional Brasileiro, algo que vai ser
rememorado de certa forma, o que é fundamental. Só que algo que geralmente não é dito e é pouquíssimo estudado é que os homens que constroem e que decidem fazer essa independência, que constroem o Estado Nacional Brasileiro a partir de então, são os mesmos homens que vão apostar na escravidão. A escravidão é uma aposta feita pela elite brasileira e uma aposta que dá certo até 1888. Se a gente perde isso de vista e fica pensando única e exclusivamente nas questões vinculadas à vida dos escravizados, algo que é fundamental, mas que não é só isso para pensar o peso da instituição escravista, a gente, inclusive, retira o caráter de responsabilidade que o Estado Nacional Brasileiro tem em relação à população negra. Porque essa foi a primeira escolha. A gente tem uma outra escolha depois, em 1889, com a proclamação da República. Depois, uma outra escolha na Era Vargas. São escolhas que sistematicamente reforçam o caráter estrutural do racismo no Brasil. Então, é fundamental que a gente revisite a história brasileira. Defendo, inclusive, a partir desses grandes marcos, mas pensando a presença negra, o significado da instituição escravista, o significado da tutela dos indígenas. Essas coisas todas falam muito sobre quem são os homens que estão construindo esse país. Isso precisa ser conhecido, isso precisa chegar em sala de aula, isso precisa ser debatido. Não pode ficar só na caixa da história negra, como se a história negra não fosse a história brasileira. Você sabia que o Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse a nossa página no Facebook, Urban Data Brasil, o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. O Urbanidades está em todos os agregadores de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio. Agora voltando para a entrevista. Bom, Inaê, aproveitando sua fala sobre esses espaços que se tornam cada vez mais enegrecidos, né? É uma cidade que se torna cada vez mais populosa nos seus diferentes grupos de escravizados, né? Que vêm de diversas partes da África. Eu queria que você comentasse um pouco da dimensão da resistência, né? Porque onde há escravidão, há resistência. E você ressalta no seu artigo que as autoridades, as forças de repressão no espaço urbano, elas precisavam saber identificar as diferentes formas de resistência. Como, por exemplo, diferenciar um foragido de um quilombola. Você também fala em a diferença de festas clandestinas, de comemorações de irmandades religiosas, né? Como isso organizava a dinâmica da cidade? Então, essa é uma pergunta muito interessante porque permite a gente pensar na cidade escravista como essa moeda de duas facetas. Porque uma coisa é a cidade que, em tese, deveria funcionar a partir da prerrogativa e perspectiva da elite e da classe política que organizava essa cidade. Outra coisa é a cidade experimentada e vivenciada pelos escravizados. E é isso é uma máxima de quem estuda escravidão. Onde houve escravidão, houve resistência. E a cidade é um espaço muito interessante para se pensar isso. O Rio de Janeiro, por ter sido a maior cidade escravista, se torna duplamente interessante, porque a cidade escravista ela pressupõe a autonomia de trânsito do escravizado. Essa era uma das anomalias que o Caio Prado encontrava, né, para pensar essas cidades. E não só uma maior autonomia de trânsito, mas também o acesso dos escravizados ao pecúlio. Então, isso constitui, enfim, uma categoria que é uma categoria específica do mundo urbano, que é o escravo urbano. O escravizado que consegue arrendar sua força de trabalho por uma terceira pessoa, sem a intermediação do seu senhor, contanto que uma quantia previamente estabelecida com o seu senhor fosse entregue à periodicidade que eles houvessem combinado, enfim, se fosse semanal, quinzenal, enfim, né? Algo, por exemplo, que aparece muito na literatura. Então, se a gente lembrar, por exemplo, um livro clássico, que é o Curtiço, né, do Luiz Azevedo, a principal personagem, que é a Bertoleza, ela é uma escrava de ganho. Só que o senhor dela morava em outro estado, na verdade, morava em Juiz de Fora, mas ela sazonalmente entregava uma quantia que ela havia combinado com ele, e ela morava na cidade do Rio de Janeiro. Então, a cidade escravista, ela pressupõe a maior autonomia de trânsito dos escravizados. O que significa, na perspectiva das autoridades, muito mais trabalho. Sobretudo numa cidade como o Rio de Janeiro,
em que o número de escravizados vai crescendo ao mesmo tempo que cresce também o número dos libertos, porque o fato desses escravizados terem acesso ao pecúlio faz com que eles pudessem comprar a sua alforria, muitas vezes, né, mediada por instituições e associações de ajuda mútua, como as Irmandades. Essa compra da alforria leva à formação dessa categoria de libertos, que se torna cada vez maior no Rio de Janeiro. Então, às vésperas da abolição, a população negra já é, na sua maioria, livre e liberta e não mais escravizada. No Rio de Janeiro também, mas não só. E essa possibilidade de autonomia faz com que a cidade do Rio de Janeiro, mas não só, né, a gente tem até um exemplo talvez até mais clássico para pensar resistência e autonomia escrava em Salvador, que é a Revolta dos Malês, em 1835. O Rio de Janeiro não tem uma revolta escrava desse porte, mas tem uma série de ações e estratégias criadas por esses escravizados para experimentar, muitas vezes, sentidos e práticas de liberdade, mesmo na condição de escravizados, o que é absolutamente interessante de se pensar, inclusive porque isso imprime um ritmo, uma experiência do espaço urbano muito legal, de ressignificar a cidade, ressignificar os becos, ressignificar o que é o centro da cidade, quais são os seus lugares de morada, os arranjos de moradia que são criados a partir da possibilidade que o escravizado tem de viver sobre si, que é um termo utilizado na época, né? O escravo urbano pode viver sobre si, ou seja, ele tem autonomia para escolher seu lugar de morada, contanto que ele cumpra as exigências do acordo feito com seus senhores. Então, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade repleta de resistência escrava. A resistência se dá tanto da forma, digamos, mais clássica, da luta direta desses escravizados para sair dessa condição, e isso acontece de duas formas principais. Ou a compra das alforrias, feitas, como eu disse, muitas vezes mediadas pelas associações de ajuda mútua, que eram as Irmandades, outras vezes não, né? Às vezes também articuladas a partir de organizações feitas pelos escravizados, a partir de pertenças profissionais, então os cantos, né, que são mais conhecidos em Salvador, mas também existiram no Rio de Janeiro. Os cantos eram essas organizações feitas por homens e mulheres, mas principalmente por homens, que tinham uma mesma profissão, né, homens negros, escravizados, livres e libertos, que tinham uma mesma profissão e que muitas vezes também se ajudavam nesse momento da compra da alforria. Ou então a outra forma são as fugas. Os trabalhos do Flávio Gomes são interessantíssimos porque eles mostram justamente a conformação de uma cadeia de mocambos e quilombos na Interlândia do Rio de Janeiro, né, no que hoje para a gente é a zona sul do Rio de Janeiro, a Lagoa, por exemplo, Rodrigo de Freitas, era no começo do século XIX um lugar repleto de mocambos e quilombos. Tem um que existe até hoje, que é um pouco ainda de resistência também, que hoje é o bairro da Gávea, né? O próprio Leblon, de um quilombo que ficou mais conhecido justamente porque ele se articula durante o período da abolição da escravidão ao movimento abolicionista. Então, a fuga e a formação de quilombos também caracterizam esse espaço urbano, e existia a possibilidade no mundo citadino do escravizado fugir dentro da própria cidade, ele não necessariamente tinha que se apartar e ir para uma região um pouco mais distante desse centro urbano. Muitas vezes eu encontrei alguns casos disso na pesquisa que eu fiz documental, tanto no mestrado quanto no doutorado, de escravizados que ficavam anos foragidos e vivendo na cidade do Rio de Janeiro. E como você tem uma população negra imensa, as autoridades era praticamente impossível você reconhecer, sem ter que passar por um processo de levar essa pessoa para uma cadeia, enfim, ou para uma instituição, reconhecer quem era liberto ou quem era escravizado. Então, os escravizados fizeram uso dessa confusão que a racialização da escravidão trouxe para o Rio de Janeiro, e não só para o Rio de Janeiro. Muitas vezes experimentam a liberdade, ou uma vida em liberdade, mesmo que num espaço curto de tempo, sendo escravizados. Então, ao meu ver, essa é mais um dos meus encantamentos pelo estudo da escravidão no espaço urbano, porque ele permite, como eu disse, compreender como que esses sujeitos ressignificam o espaço das cidades e, a partir daí, também ressignificam o sentido de liberdade na vida deles. Inaê, a gente conversou bastante sobre outras construções históricas, outras visões sobre a historiografia do Brasil, que não são contadas ou que não passam da academia, né, muitas vezes. E
Quais meios você procura para divulgar essa história ou quais formas você acha que essa história pode ser divulgada? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão, que é chamada também de história pública, mas eu acho que não é só história pública, eu acho que isso tem que ser a função do historiador acadêmico, enfim, que está ali, essa produção específica, digamos, né, do conhecimento histórico, que é o acesso às fontes, enfim, a possibilidade de fazer pesquisas de longo prazo, né? Acho que isso é fundamental, essa interlocução com o universo para além da academia e, sobretudo, com o universo escolar. Como eu fui professora da escola básica durante muito tempo, eu sempre tive um certo estranhamento com tudo aquilo que eu pesquisava e que eu estudava, enfim, e com o que estava ali escolhido pelos livros didáticos para ser trabalhado em sala de aula. Então, eu sempre tive essa preocupação, né? Parte dessa preocupação virou um livro. É um livro justamente sobre a história da África e do Brasil afrodescendente, que eu publiquei em 2017 pela Palas, que é um grande paradidático, com o objetivo de ajudar a instrumentalizar professores e alunos na implementação da Lei 10.639, que prevê a obrigatoriedade do ensino de história da África e dos negros no Brasil. Porque algo que eu ouvia muito, inclusive quando eu trabalhei também alguns anos com formação de professores no debate das relações raciais das histórias da África, a dificuldade de acessar informações sobre esses assuntos, né? Sobretudo mais a história da África do que do negro do Brasil. Então, o objetivo desse livro, né, que até contou com o financiamento da FAPERJ, foi justamente criar um grande paradidático que acompanhasse a perspectiva quadripartite da história, que é uma perspectiva eurocentrada, a qual eu sou muito crítica, mas, enfim, é como a história nos é apresentada até hoje, cujos marcos da história são dados por questões que acontecem na Europa, então isso é algo que precisa ser revisto urgentemente, mas enquanto não é revisto, é o que temos, né, para trabalhar. Então, o objetivo é possibilitar conexões das histórias africanas e da história negra no Brasil com essa dita história oficial. O objetivo desse livro é esse. Um livro que eu gostei muito de ter feito e que acho que tem essa... Enfim, essa não é uma iniciativa só minha, isso está muito vinculado com uma iniciativa de uma série de intelectuais e historiadores negros para ampliar o diálogo com o universo escolar. Eu recentemente entrei nesse universo das redes aí com um perfil no Instagram que também tem essa função de criar pequenas pílulas para pensar personagens, e aí é uma coisa mais de biografias, porque eu cada vez mais me encanto com as biografias, de pessoas negras que tiveram um papel fundamental no momento em que viveram e que são sistematicamente silenciadas e esquecidas pela historiografia oficial. Então, acho que são caminhos, né, que eu também traço de pensar esse diálogo de forma mais ampla, né, de fazer com que o que a gente pesquisa nas universidades possa ser acessado de forma mais simples por outros públicos. Isso é fundamental, né, porque a gente está aqui para ajudar a formar uma sociedade mais justa, mais igualitária, e isso supõe um acesso à informação mais democrático, mas não informação qualquer, né? Uma informação crítica. Isso é difícil também, criar uma métrica, né? Uma equação em que a gente não fique com aqueles jargões acadêmicos e, ao mesmo tempo, não fale da história como se fosse uma perspectiva sem conflito, sem embate, o que muitas vezes acontece em grandes, né, em livros que têm uma saída grande, muitas vezes não escritos por historiadores sobre a história brasileira. O que, por um lado, é muito interessante porque mostra como os brasileiros têm interesse pela história, por vários aspectos da história do Brasil, mas a gente também tem que tomar cuidado porque a história, né, ela não é uma narrativa, a história é feita de embate, de disputa de projetos, disputas de mundos, de perspectivas de mundo, e conseguir falar sobre isso sem os jargões acadêmicos, acho que é o grande desafio ao qual eu me proponho atualmente, né? Pensar nessas duas possibilidades do saber histórico para além dos muros da academia. Eu gostaria de agradecer a companhia luxuosa das minhas colegas Luma e Natália. Muito obrigado, meninas. E também a presença e generosidade da Inaê nessa nossa conversa, que de fato nos possibilita pensar em algumas coisas que já estão postas e são reproduzidas nas escolas
e que não necessariamente condizem com a realidade histórica, se é que existe realidade histórica, a gente sabe que não, mas que não condiz com os fatos. Então é sempre importante a gente poder trazer esses pontos aqui, e eu particularmente fico muito contente de poder fazer isso no Urbanidades. Então, Inaê, te passo a palavra e agradeço novamente a sua disposição de conversar conosco. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, né, e a possibilidade de conversar com o João, com a Luma, com a Natália. É sempre um prazer. E fazer uso desse instrumento que está se alargando ainda mais, né, se disseminando ainda bem, para inclusive pensar outras formas de fazer com que o conhecimento chegue para mais gente, de forma crítica, de forma séria, né, porque a gente também está passando por um momento em que a própria ideia de ciência está sendo questionada, então é fundamental que nós, cientistas das mais diferentes áreas, possamos ampliar nosso debate com a sociedade, a nossa interlocução com a sociedade brasileira. Então, acho que a iniciativa de vocês também permite isso, né? Permite que mais pessoas possam entrar em contato com diferentes questões relativas ao universo das urbanidades. Dizer que é um prazer, eu acho, e está sendo muito interessante, porque essa é uma questão que tem vindo muito nessa época pandêmica e de, enfim, uma certa conscientização, assim espero, sobre o peso do racismo no Brasil, que é o profundo desconhecimento que a gente tem de como esse racismo opera do ponto de vista histórico no universo das cidades. Então, está sendo muito bom poder revisitar o meu mestrado, o meu doutorado, entender que as questões que me fizeram estudar, né, as cidades escravistas, elas reverberam, infelizmente, ainda hoje, mas, por outro lado, né, a sociedade brasileira está cada vez mais atenta a isso e querendo entender de forma mais profunda um pouco esse nosso passado para compreender melhor as questões atuais. Então é isso, um grande abraço e ficamos em contato aqui. Esse episódio foi editado por Juliana Oliveira. Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urban Data no Facebook.